Bom dia aos colegas, bom dia, professor Dr. Rafael Narciso Meirelles. Nesse momento, vamos iniciar a apresentação como avaliação do componente de MIP, Manejo Integrado de Pragas e Doenças, disciplina. Somos alunos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, campus São Luís Gonzaga, e pegamos a fazenda Piraju como para desenvolver esse trabalho. Então, esse esboço todo entre essas fotos, a fazenda Piraju, ela é ampla, ela é o sistema agropecuária Piraju. Ela tem como base produção de grãos e junto a pecuária extensiva e semi-extensiva. Ela está denominada, então, como Complexo Agropecuário Piraju, localizada em São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Ela se divide em 5 áreas. A propriedade é composta, então, por um conjunto de 4 fazendas, sendo a Piraju, Itapivi, Laranjeira e Araçá. Possui uma área de lavoura de 3.000 hectares destinada à produção de grãos, com destaque para as culturas carro-chefe, sendo a soja, ou seja, que é para a multiplicação, e o milho para abastecimento do confinamento, de produção de milho próprio. Tem o sistema de rotação e sucessão de culturas, tendo, então, uma área de campo nativo de 3.500 hectares, preservada com pastagem natural, pecuária extensiva e confinamento. A área principal de produção de grãos, que chegam a colher 3 safras por ano, é a área onde possui 960 hectares, uma área distribuída com 19 pivôs, assim garantindo estabilidade produtiva, mesmo em períodos de estiagem. Então, como, na verdade, eles têm um sistema intensivo, como é que sistema de ILP, ou seja, no inverno eles também têm pastagens na área de produção de grãos, chegando a alcançar 1.200 hectares manejados com pastagens cultivadas para fazer também a rotação de culturas. As principais culturas produzidas, ou seja, a fazenda Piraju, ela começa o ano dela em agosto, o ciclo anual dela começa em agosto, a partir do plantio do milho. Então, eles têm geralmente o plantio do milho entre agosto e setembro, que é uma parte escalonada, e que a colheita pode estar entre janeiro e fevereiro. Posteriormente, eles têm a entrada da cultura carro-chefe, que é que é a parte de sojas, para a produção de sementes, multiplicação de sementes, que daí fica entre a janela, dependendo do início do plantio escalonado do milho, começa em outubro e novembro, tendo a colheita de março a maio. Possuem também o soja safrinha, pode ter soja antecipada, né, outubro e novembro, que aí não teria as 3 safras. Tem o soja safrinha, que esse é o carro-chefe, que é a produção de sementes, geralmente começa em janeiro e é colhido em maio. Possui também daí a outra cultura, que é feito na parte de rotação de culturas, pode entrar aí na parte de inverno, de vazio outonal, entrando trigo, sucessão ano a ano com canola e o nabo forrageiro, além da parte das áreas de pastagem, que é rotacionado para ajudar no inverno com a parte do confinamento. Pode seguir, Maurício, por gentileza. Pragas por cultura. Na cultura do milho, uma das pragas é a lagarta espodóptera, com danos na fase inicial. A cigarrinha, com pressão forte, agora nos últimos anos, né? Foi um grande problema. Pulgão, antes e após o pendoamento. Os nematóides. Estima-se altas perdas em locais de alta incidência. Pode passar. A soja, a espodóptera aproveita muito a palhada do milho para se alojar. A mosca branca, em plantios de janeiro,
trips, ácaros e percevejos, a propriedade mantém o monitoramento constante. As principais doenças no milho seria bacteriose e a mancha foliar. A bacteriose não tem controle, manejo sempre preventivo. A mancha foliar tem ações secundárias. Soja, a ferrugem asiática e manchas em geral. O tratamento preventivo é essencial, né, na asiática. Controle químico mais o biológico para outras manchas. Na canola, uma das doenças é a canela preta, que exige tratamento com fungicida. O trigo tem doenças foliares, com 3 aplicações de fungicidas. Monitoramento. A lagarta no milho, o monitoramento é visual, sendo um dano aí em 10 metros, com planta danificada. A cigarrinha é visual, com armadilha adesiva. Nematóides trabalha com análise de solo. Percevejo, trips e ácaros na soja, trabalha-se com plano de batida. Momento que atingir o nível de dano econômico, entra com aplicação. As outras doenças, visual, avaliando primeiramente a parte aérea das plantas. Tomada de decisão. As decisões são baseadas sempre na observação, né? A parte técnica da fazenda em campo. Com algumas exceções, a bacteriose e a cigarrinha. Limiar no milho, uma planta em 10 metros apresentando dano, é a decisão da fazenda. Os critérios são a pressão da praga, as condições climáticas e a incidência observada. Então, dando sequência à apresentação aí dos colegas, eu sou o Sérgio, vou falar aí do manejo das pragas. Como é uma propriedade que faz multiplicação de sementes, então as medidas para o controle sanitário eles são muito fortes. E eles adotam as medidas preventivas sempre que possível. Os produtos de contato é quando a praga já está presente. E ao primeiro sinal, principalmente os percevejo, eles já entram com a aplicação. O manejo da palhada, do milho. A lagarta aproveita a palhada do milho para atacar a soja. Esse é um ponto crítico, porque a soja, nos primeiros 20 dias após a germinação, ela ainda não está sintetizando a proteína do BT. E aí, nesse momento, eles fazem o monitoramento, e aí a literatura recomenda 30%. Então, a cada 10 plantas, 3, né, é o nível de dano econômico. Nessa propriedade, uma planta atacada, eles já entram com controle. Eles não deixam a lagarta se manifestar. Rotação de cultura, então, a propriedade preza pela rotação de culturas, quebrando assim os ciclos de pragas e doenças. O exemplo prático nisso é a cigarrinha, que o monitoramento é constante, e nas bordaduras, beira de mato, próximo a banhados, e a aplicação também. Eles fazem a aplicação na bordadura, não fazem em área total, porque a cigarrinha, a incidência dela é maior nessas regiões. A lagarta, como eu falei antes, então eles aplicam ao primeiro sinal. Tem uma planta atacada por lagarta, eles já entram com o produto. Manejo das doenças. A regra da propriedade é a prevenção. E a frase aqui: não há curativos eficazes para a maioria das doenças. Essa é a frase do nosso agrônomo que recebeu nós lá na propriedade. E segundo ele, eles usam o químico mais biológico, com um ganho de 20 a 30% na eficiência desses produtos. A aplicação por cultura. O trigo, então, não tem o que fazer. Ele tem 3 aplicações calendarizadas para doenças foliares.
A canola também tem uma aplicação para canela preta. O milho já é, com exceção da bacteriose, que é preventivo, aí eles fazem monitoramento. A soja é conforme monitoramento, então, plano de batida, tanto para o percevejo, quanto para trips, quanto para o pulgão. E os usos de biológicos, a propriedade usa Bacillus, Trichoderma e Bacillus thuringiensis. A função, então, é controlar fungos e bactérias para os bacilos. Eles colonizam a rizosferas, produzem metabólitos antimicrobianos e induzem a resistência sistêmica na planta. Já o tricoderma, o controle do patógeno no solo. É um fungo antagonista que paralisa outros fungos, protege as raízes e estimula o crescimento radicular. Esse aqui também é uma alternativa para dar uma segurada na pressão dos nematóides nas áreas de alta incidência. E o controle da lagarta, então, o Bacillus thuringiensis produz toxinas específicas que paralisam o sistema digestivo do inseto-alvo, sem afetar os outros organismos. Rotação de cultura e planta de cobertura. A fazenda não deixa nunca o solo descoberto, tanto é que na colheita do milho, quando tem o soja safrinha na sequência, a colhedora vai na frente e já vem atrás a plantadeira plantando o soja. Na canola, eles fazem, na rotação, a canola entra principalmente para o controle do azevém. Claro que além do produto comercial, eles também aproveitam a canola para fazer o controle do azevém, e aí o que favorece o uso de outros princípios ativos. A ciclagem dos nutrientes pelo nabo, ele tem uma raiz agressiva e profunda, e a estratégia deles é fazer quando plantam milho, né, após o nabo, eles fazem uma adubação de nitrogênio em base e depois uma adubação alta em cobertura, uma só, porque em 40 dias esse nabo vai estar devolvendo nitrogênio para a cultura sucessora. E a melhoria na estrutura do solo. Diferentes sistemas reticulares melhoram a agregação, a aeração e a infiltração de água. E aí, para a disciplina Manejo Integrado de Pragas e Doenças, o que nós tínhamos a apresentar era isso. Obrigado. Os demais colegas? Eu só iria constar que a conclusão que o sucesso do manejo integrado de pragas e doenças da Fazenda Piraju, conforme o engenheiro Micael, reside na união entre monitoramento constante, tecnologia de aplicação com os biológicos e a quebra do ciclo e a rotação de culturas. Ou seja, a frase que o Sérgio destacou ali, dele mesmo, do próprio engenheiro Micael, viver a lavoura para entender. Da minha parte, eu gostaria de agradecer ao proprietário, senhor Marcondes, e o engenheiro responsável, Micael. Muito obrigado. Muito obrigado.